Terceirização. Primeira coisa, qual era a grande discussão em torno da terceirização? Primeiro, não tinha uma norma. O que você tinha é a lei de contrato de trabalho temporário. Era isso que você tinha. Mas uma norma específica sobre terceirização, uma norma que eu digo de lei, não tinha. E qual era a grande discussão? Pode ou não terceirizar a atividade fim da empresa? E aí o TST, há muitos anos atrás, editou uma súmula que é esta, que está aqui atrás de mim, transcrita. Essa súmula é enorme, súmula 331, em que ela diz aqui que não pode terceirizar a atividade fim da empresa, só atividade meio. E muitas empresas de TI queriam terceirizar. Na verdade, tinha muita empresa de TI que não estava nem terceirizando, estava pejotizando, que é diferente, que é pior. Mas, enfim, havia uma grande demanda não só do setor de TI, mas de vários outros setores. Isso era uma demanda geral, pela possibilidade de você terceirizar a atividade fim. O que aconteceu? Agora, em 2017, pode passar. Aqui antes ainda tratando o que acontecia antes da Lei 13.429 de 2017, que é a lei da terceirização. Não confunda com a da reforma é 13.467. Essa é 13.429. Então vamos lá. O que você poderia terceirizar antes? Serviços de vigilância, serviços de conservação e limpeza e serviços especializados ligados a atividades meio do tomador. E trabalho temporário. Só que o problema do trabalho temporário, você poderia até, no trabalho temporário, contratar alguma coisa relativa à sua atividade fim, mas tinha que ser uma coisa só para substituição de pessoal ou atividade transitória. Então acabava que não servia para o que as empresas queriam. Aí veio agora, em 2017, um pouco mais para o início do ano, a Lei 13.429, que pega e altera a Lei do Trabalho Temporário para, dentro desta lei, prever a figura da terceirização. Então, a partir daquela Lei 13.429, essa lei aqui passou a prever tanto regras para o trabalho temporário, quanto regras para a terceirização. Mas olha, qual é a diferença entre trabalho temporário e terceirização? Porque nos dois casos, eu estou contratando uma pessoa jurídica para me fornecer mão de obra. Não é a mesma coisa? Tem diferença nas regrinhas, o que pode numa, não pode na outra, que a gente vai ver agora. Vamos lá. Bom, isso aqui eu já falei. Perdão. Então, essa lei 13.429, que é a lei da terceirização, cria a figura da empresa prestadora de serviço, que é diferente da figura da empresa de trabalho temporário, que já estava previsto na lei. Então, a empresa prestadora de serviço é a empresa que faz parte da terceirização, ou seja, ela que está fornecendo a mão de obra, e existe a figura da empresa de trabalho temporário, que também fornece mão de obra. Vamos passar. Então, o que a gente tem? O que é a contratação indireta? Então, eu tenho aqui a empresa tomadora, que vai contratar uma empresa de trabalho temporário, que vai lhe fornecer mão de obra. Isso é uma contratação indireta. Em vez da empresa aqui contratar diretamente o trabalhador, eu tenho uma terceira pessoa no meio, uma pessoa fazendo essa ponte. O que é a terceirização? A mesma coisa, só muda a denominação. A lei usou termos diferentes, nomes diferentes. Mas na prática, isso aqui é a mesma coisa. Então a empresa contratante, então, em vez de eu chamar tomadora, eu vou chamar contratante. Vai contratar uma empresa prestadora de serviços para lhe fornecer mão de obra. Então, em vez de eu contratar diretamente o trabalhador, vai ter uma empresa intermediária aqui. Isso é pejotização? Não é. Isso aqui é uma terceirização e um contrato de trabalho temporário. A contratação direta, a empresa, em vez de ter essa daqui no meio, ela contrata diretamente o trabalhador. Certo? Vamos lá. Então, isso aqui, pejotização, como eu falei, repeti várias vezes, era, continua e continuar sendo, mesmo após a entrada em vigor da reforma trabalhista, ilícita. Não mudou.
Pegar uma pessoa física e ela abrir um CNPJ para prestar serviço exclusivamente para você, com habitualidade, subordinação, mediante uma remuneração, isso é vínculo empregatício. Então, isso continua irregular. Vamos lá, passa. Então, qual a diferença entre uma empresa de trabalho temporário e uma empresa prestadora de serviço, que é a empresa da terceirização? Parece a mesma coisa, né? Vamos lá. Empresa de trabalho temporário presta serviço para a empresa tomadora. A empresa prestadora de serviço para contratante. Só que é só uma mudança do nome. Mesma coisa. Aqui eu já tenho uma diferença. Empresa tomadora de serviço é pessoa jurídica ou entidade a ela equiparada. A contratante, a que contrata uma empresa prestadora de serviço, pode ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Então, a gente já tem uma diferença. Vamos lá, segunda diferença. E aqui a reforma trabalhista vai influenciar. Vou explicar depois. Empresa de trabalho temporário. Para qual o objeto dela? Qual a finalidade? Para atender a necessidade de substituição transitória de pessoal, por exemplo, cobrir as férias. É um exemplo. Ou a demanda complementar de serviços da tomadora. E a empresa prestadora de serviço, para que ela serve? Para prestar serviços determinados e específicos a contratantes. Mas, meu Deus, o que é serviço determinado específico? Não era isso que a gente queria atividade fim. O que aconteceu? A lei da reforma trabalhista, a gente vai ver nos slides mais à frente, ela não altera só a CLT, ela altera a lei do FGTS, mas é uma alteração muito pequena, mas é por isso que eu não trouxe. E ela também altera a lei da terceirização. Então, a lei da terceirização mal saiu em 2017, já tem outra lei de 2017 que altera essa lei também de 2017. E o que a lei da reforma trabalhista faz na lei da terceirização? Aonde tem essa expressão serviços determinados e específicos, ela muda para atividade fim, para não ter dúvida, porque era isso que se queria desde o início. Era isso que as empresas de todos os setores queriam. Terceirizar atividade fim, não essa história de serviços determinados e específicos. É mais genérico impossível. Então aqui, empresa de trabalho temporário pode versar sobre atividades meio e atividade fim a serem executados na empresa tomadora de serviços. E a prestadora de serviços? Por enquanto ainda não. A reforma trabalhista só entra em vigor dia 11/11. Então, por enquanto, ela só pode prestar serviços determinados e específicos. A partir do dia 11/11, pode ser para atividade fim da empresa. Requisitos de uma empresa de trabalho temporário e de uma empresa prestadora de serviço. Então, vamos supor que você não quer fazer contratação direta, quer fazer contratação indireta. Mas você está em dúvida, eu contrato uma empresa de trabalho temporário ou uma empresa prestadora de serviço para fazer terceirização? Estou em dúvida. O que você vai ter que verificar das duas empresas? Essas duas empresas, elas têm que cumprir os seguintes requisitos. No caso de trabalho temporário, registro no Ministério do Trabalho. A prestadora de serviço, ou seja, a da terceirização, não precisa. Prova de inscrição no CNPJ, isso é óbvio, tanto para uma quanto para outra. Toda empresa tem que ter. Prova de registro na junta comercial, para as duas, isso também é óbvio. Prova de possuir capital social de no mínimo R$100 mil. Então, uma empresa de trabalho temporário, para ela funcionar, ela tem que ter, no mínimo, um capital social de 100 mil. Se não tiver isso, ela não pode fazer contrato de trabalho temporário, ela não pode ceder mão de obra, porque ela não cumpriu os requisitos. E a prestadora de serviço também tem capital social mínimo, só que são valores escalonados. Como é que funciona? Se ela vai te ceder até 10 desempregados, ela tem que ter um capital social mínimo de R$10 mil. Se ela vai te ceder de 10 até 20 empregados, ela tem que ter o capital social mínimo de R$25 mil. Se ela vai te ceder de 20 até 50 empregados, mão de obra, ela tem que ter o capital social mínimo de R$45 mil. Se ela tem mais de 50 e até 100 empregados, ou seja, entre 50 e 100 empregados, capital social mínimo de R$100 mil. E se ela vai te ceder mais de 100 empregados nessa cessão de mão de obra, nessa terceirização, ela tem que ter um capital social mínimo de R$250 mil. Então, veja, o legislador, ele dá com uma mão e tira com a outra.
permite terceirizar a atividade fim, mas, por outro lado, exige que essa empresa prestadora de serviço, para contratante, que ela cumpra aqueles requisitos ali de capital social. Não volta ainda, que eu tenho aqui. Outra coisa, outra diferença entre a empresa de trabalho temporário e a empresa prestadora de serviço ou terceirização. No contrato de trabalho temporário, com relação ao mesmo empregador, ou seja, a mesma tomadora de serviço, não poderá exceder o prazo de 180 dias consecutivos ou não. Esse prazo antes era de 90 dias. Essa lei 13.429, a lei da terceirização, ela não mudou só as regras de terceirização, não. De contrato de trabalho temporário também. Então, ela aumentou o prazo de 90 para 180 e ela disse que esse prazo de 180 pode ser prorrogado por mais 90 dias. E na terceirização, tem um prazo máximo que eu posso ficar com aquele trabalhador terceirizado? Não. A lei não previu limite. Então, isso é interessante para quem está em dúvida entre escolher uma empresa de trabalho temporário e uma empresa de terceirização. Nisso, a de terceirização é mais vantajosa. Eu posso contratar essa empresa prestadora de serviço que vai me fornecer mão de obra, eu posso ficar com essa mão de obra durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Posso ficar de eterno com esse trabalhador terceirizado. Pode passar. Semelhança entre as duas figuras. Tanto a tomadora de serviços, tomadora em relação ao contrato de trabalho temporário, quanto a contratante de serviços, contratante de serviço em relação à terceirização, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações trabalhistas referentes ao período em que ocorreu o trabalho temporário ou ocorrer a prestação de serviço. Então, eu sou a contratante dos serviços de uma empresa de prestação de serviço. Ou seja, estou terceirizando minha mão de obra através de você, empresa de prestação de serviço. Se o seu trabalhador que está alocado na minha empresa entrar com uma ação trabalhista em face de você, eu vou ser responsável subsidiário. O que isso significa? Primeiro, ele tem que esgotar todas as formas de execução em relação a você, só se você não pagar. Isso é um processo longo, não é assim coisa rápida. É que ele vai poder ir em cima de você, contratante desses serviços. Ok? Pode passar. Aqui dá para resumir. Não preciso ler tudo, não. Aqui eu já tinha falado. Lembra que eu falei que a lei da reforma trabalhista, tanto é que o título é a lei da reforma trabalhista e a terceirização. Então, antes da lei da reforma, o que a lei da terceirização dizia? Serviços determinados específicos. O que a reforma trabalhista fez na lei da terceirização? Trocou isso aqui por, inclusive, sua atividade principal, ou seja, atividade fim. Possibilitou terceirização de atividade fim. Possibilitou a partir de quando? 11/11. Então, por enquanto, ainda está em vigor isso aqui. Pode passar. Isso aqui também já falei. Isso aqui foi que comentaram hoje de manhã, mas é a carência de 18 meses. Eu falei, não, é só lá na terceirização, não é no trabalhador autônomo, não. Então, vamos lá. O que é isso aqui? A lei da reforma trabalhista, veja, a lei da terceirização, 13.429, ela não previa esta carência. A lei da reforma trabalhista é que altera essa lei para prever uma carência. Que carência? Diz esses artigos aqui incluídos pela reforma trabalhista. Não pode figurar como contratada a pessoa jurídica cujos titulares ou sócio tenham nos últimos 18 meses prestado serviço a contratante na qualidade de empregado ou trabalhador sem vínculo empregatício, ou seja, trabalhador autônomo. Então, eu sou uma empresa, eu tenho o José das Couves lá, que é o meu empregado, por algum motivo o contrato de trabalho é rescindido, seja porque eu demiti ele ou porque ele pediu demissão. Aí, no período de 18 meses, sei lá, 6 meses depois, vamos botar assim, esse trabalhador, ele abriu uma empresa. E eu resolvo contratar ele. Ele não, a empresa dele. Para me prestar serviço. Posso? Olha a carência aqui de 18 meses. Eu não posso contratar a empresa dele para me prestar serviço, para me fornecer mão de obra. Porque ele é sócio de uma empresa e ele, há menos de 18 meses atrás, ele era meu empregado. Então, eu não posso. Qual a outra carência que está previsto?
Artigo 5º D, incluído pela reforma trabalhista. O empregado que for demitido não poderá prestar serviços para esta mesma empresa, na qualidade de empresa prestadora de serviços, antes do decurso de prazo de 18 meses. Vocês vão dizer, mas essa norma aqui não é igual a essa? Sim, mas é porque aqui é para trabalho temporário e aqui para terceirização. Entendeu?